Fala, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Benassi e, como prometido, eu vou estar gravando aqui algumas aulas sobre história de Roma para gente, beleza? Bom, o que é importante aqui, galera? Que é importante que vocês saibam que essa aula vai ser dividida ou melhor, esse tema vai ser dividido em três aulas. Então, a gente vai ter uma primeira aula sobre eh, a monarquia romana, Roma enquanto monarquia. Depois a gente vai ter uma aula sobre a República Romana e depois a gente vai ter uma última aula sobre o Império Romano. Então são três aulas divididas nas três fases de Roma. Beleza? Bom, então vamos sem delongas aí, gente, começar a primeira aula, que é a aula sobre monarquia romana. Beleza? Então, gente, primeira coisa importante, vamos lembrar que Roma é uma sociedade que ela está inserida no processo, no contexto do modo de produção escravista. Então, falando isso para vocês, modo de produção escravista, vocês já sabem uma série de questões importantes. Ou seja, é uma sociedade ocidental, é uma sociedade que surgiu, portanto, na Europa, ela tem semelhanças muito grandes com outra sociedade que faz parte do modo de produção escravista, que é a Grécia. Então a gente já viu que Roma e Grécia são quase que sociedades que têm uma história onde, quando acaba Grécia, tem uma continuidade em Roma. Então é quase como se fosse uma continuidade dessa história grega, a história de Roma, embora sejam sociedades diferentes. E especificamente sobre o modo de produção escravista, vocês lembram que é, isso quer dizer o quê? Ou seja, nesse território da Europa, a gente tem pouca terra fértil. Por que a gente tem pouca terra fértil? Porque a gente tem um território muito acidentado, muitas montanhas. Então, tendo pouca terra fértil, a gente tem uma disputa por essas terras e o grupo que conquistar aquelas terras vão ser os nobres, vão ser os ricos, vão ser a elite, enquanto os que não tiverem essas terras vão morar nas montanhas, vão ter as piores terras, vão ser mais pobres e, em geral, vão ter que comprar comida dessa elite, ficando então endividados, porque a comida era muito cara, porque tinha pouca terra, e ao longo aí de gerações vai vender o seu filho, vai vender eles mesmos devido à sua dívida. Em geral, essas dívidas têm a ver com a comida. Bom, então, modo de produção escravista, fechou? Então, deixa eu passar o slidezinho aqui. É, e aí, então, gente, a gente tem. Deixa eu botar aqui, ó. Isso. Então, faz parte do modo de produção escravista. Ou botei modo de produção asiático ali, tá errado, tá, gente? Modo de produção escravista. E agora vamos olhar assim mais detidamente para outra característica importante de Roma. Bom, a sua localização. Então, você já sabe que faz parte da Europa, você já sabe que com certeza fica num território acidentado e fica mais especificamente na Península Itálica, beleza? Ao lado da Península Balcânica, portanto, ao lado da Grécia, e fica ali na região do Lácio. O que é essa região do Lácio? É uma região envolta em montanhas, então são sete grandes colinas que circundam Roma. E Roma está localizada na margem de um rio chamado de Rio Tibre. Isso é muito importante, gente, porque a localização de Roma é uma localização estratégica. Você tem um rio e você tem sete colinas que defendem essa cidade. Então, essa região onde tem o rio Tibre e essas sete montanhas a gente chama de região do Lácio, beleza? Que fica na Península Itálica, mais especificamente ali onde eu estou circulando, do meio para o norte da Península Itálica, beleza? E, bom, não preciso falar, não é? A Península Itálica está no Mar Mediterrâneo, assim como a Península Balcânica, aonde a gente já viu que se desenvolveram os gregos, portanto, local de muito comércio, de interação com diversas culturas diferentes. Beleza? Bom, como vocês já sabem, quando a gente vai estudar algum povo, que é uma história muito longa, o que os historiadores fazem? Dividem em períodos históricos. E esses períodos têm marcos históricos que dão início e fim a cada período. Então vamos dar uma olhadinha aí nos períodos históricos de Roma, beleza?
Bom, tá aqui, gente. A gente divide a história de Roma em três períodos históricos, beleza? Primeiro período a gente chama de monarquia, segundo período a gente chama de república, terceiro período a gente chama de império. Então percebam ali as datas, tá bom? Vocês sabem, gente, não precisa você pegar datas, mas como a gente está vendo aqui, é bom citar. Então, olha ali, galera, monarquia de 759 a 509 antes de Cristo, então tem aí quase 200 anos. Depois a gente tem a República de 509 a 27 antes de Cristo. Depois a gente vai ter o Império de 27 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Então, aqui a gente já tem algumas informações importantes. Primeiro, o que os historiadores usaram para dividir os períodos históricos de Roma. Basicamente, quais são os marcos? As mudanças no sistema político de Roma. Então, primeiro era uma monarquia, depois virou uma república e, por fim, virou um império. Fechou? Tá. Então, o que acontece, galera? Vão ser três vídeos. Esse vídeo vai tratar da monarquia, próximo vídeo da república e o último vídeo do império. Fechou? Então tá. Então, sem delongas, gente, vamos já começar aqui a ver a monarquia, beleza? Então, galera, a monarquia romana é muito simples de você entender, tá? A cidade de Roma, ali naquela região que eu mostrei para vocês na Península Itálica, que é uma região muito estratégica, ela era uma região muito visada, tá bom? Então, teve um povo chamado povo latino que fundou a cidade de Roma, beleza? O povo latino viu que aquela região era uma região muito importante, tinha o rio para fazer comércio, tinha as colinas para defesa, não é? E fundou ali uma pequena cidade, tá? Essa cidade chamada na época, segundo alguns historiadores, muito provavelmente Romon. Romon seria, em latim arcaico, a cidade do rio. Então ali tinha com certeza uma agricultura muito boa pela proximidade do rio e tinha comércio, ok? Então esse povo latino viveu ali durante algum tempo, só que um povo vizinho dos latinos, chamado de povo etrusco, tá ali no slide para vocês darem uma olhadinha, povo etrusco. O que o povo etrusco faz? Gente, a gente fala sempre isso em sala de aula, vocês sabem. Bom, o povo vizinho não vai ficar olhando e achando o máximo, né? Aquela cidade florescendo muito, muito rapidamente. O que eles vão fazer? Bom, tem pouca terra fértil, ali é um território fértil, vamos invadir. Então os etruscos invadem e dominam aquela cidade, tá bom? Então o que você tem aí, gente? Lá no começo de Roma, tá? Então a fundação de Roma no ano de 753 pelo povo latino, depois a invasão de um povo que vem de fora, que é esse povo etrusco, que era vizinho, que vai tomar a cidade. Então você já tem dois povos aí entrando em contato na fundação dessa cidade, latino e etrusco, beleza? E o que vai acontecer, gente? Quando os etruscos invadem a cidade, eles vão levar o seu sistema político para essa cidade, ok? E qual que era o sistema político dos etruscos? Era uma monarquia, tá? Então, basicamente, o que você vai ter em Roma? Você vai ter um rei e você vai ter uma assembleia de velhos, tá? Assim como tinha lá em Esparta, né, a Assembleia dos Velhos de Esparta, você vai ter a mesma coisa em Roma, você vai ter o rei e uma assembleia de velhos, e essa assembleia de velhos vai se chamar Senado, tá? Por que se chama Senado, essa Assembleia dos Velhos? Porque velho em latim se fala senex. Senex é velho. Tá, mas quem são esses velhos? São os patriarcas das principais famílias. Então, os homens mais velhos, líderes das principais famílias da cidade. Tá, e de que povo eram essas famílias? Ou eram latinos ou eram etruscos. Bom, pela invasão etrusca, a gente sabe que são muito mais etruscos do que latinos. E como é que funcionava essa monarquia? O Senado se reunia, os velhos da cidade tinham que ter mais de 60 anos, e eles elegiam um rei.
Esse rei governa até o fim da sua vida. Quando o rei morre, se reúne o Senado novamente e elege outro rei entre as famílias da cidade, as principais famílias, as famílias mais ricas, as famílias donas de terra, ou latinos ou etruscos. O que a gente sabe? Que Roma teve 7 reis. Pode ter tido mais reis, que a gente tem informação, são 7, beleza? Desses 7, 5 eram etruscos, o povo que dominou, apenas 2 eram latinos. O que vai acontecer, minha gente? Muito simples. O Senado, tá? Como é que ele funcionava? Só uma questão importante. Como é que esse Senado funcionava? Esse Senado era o seguinte: você tinha o rei, que era praticamente o poder executivo, legislativo, judiciário, tá? Ele fazia tudo, ele criava as leis, ele julgava as leis e ele executava essas leis. Tinha todo o poder concentrado. E o Senado dava conselhos. Só isso. Ele seguia se ele queria. Então era um poder absoluto. O que começa a acontecer? Esse rei vai concentrando poder, cada vez mais poder, até que chega um momento que esse poder do rei é muito grande e a cidade está crescendo muito, e aquelas pessoas que são da elite da cidade se sentem descontentes, tá? Depois a gente vai ver o que acontece. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui em como é que estava organizada essa sociedade romana. Então, gente, vamos dar uma olhada que é muito simples. Essa pirâmide social aqui que eu estou trazendo para vocês é basicamente a pirâmide social que vai atravessar toda a história de Roma, então é importante que vocês entendam. E como vocês já viram Grécia, acho que não vai ser tão difícil de vocês avaliarem comigo aqui essa pirâmide. Então, gente, olha só, elite, os principais donos de terra, aqueles que têm as terras férteis, aqueles que são etruscos ou latinos, a maioria etruscos, mais alguns latinos, é, são os patrícios, tá? Então, patrícios, a elite, beleza? Abaixo deles, você tem quem? Os plebeus. Então, gente, quem são os plebeus? Aí, plebeus é uma grande massa de pessoas dos mais variados tipos. O que a gente sabe? Plebeu é todas as pessoas que não eram escravos e que não tinham as melhores terras. Então pode ser comerciante, comerciante pobre, comerciante rico, gente que tem as piores terras, estrangeiros, tá? Então são os plebeus, ou seja, aqueles que não são nobres e, portanto, também não são cidadãos, não podem participar da vida política dessa cidade. Então aí já tem uma questão importante. Olha só, Roma é uma cidade-estado, é uma cidade autônoma que tem o seu próprio sistema político e esse sistema é um sistema excludente. Só participa, só é senador que pode eleger o rei e dar conselhos ao rei, quem é patrício, quem está nas principais cidades. Fechou? Bom, então, plebeus, eu vou pular os clientes por enquanto e a gente vai para os escravos. Então, basicamente, o que você sabe? Quem que é escravo? Plebeu que ficou endividado e se vendeu como escravo. Escravidão por dívida. Fechou? Patrícios, melhores terras. Plebeus, aqueles que não têm as melhores terras. Pode ser comerciantes, pode ter as piores terras. Escravos, aqueles que ficaram em dívida. Clientes, quem são? Gente, clientes, bem ao certo, ele deveria estar acima dos plebeus, entre os plebeus e os patrícios. Por quê? Porque cliente é basicamente um plebeu que tem uma relação de proximidade com os patrícios. Então é um plebeu que ele está numa posição um pouquinho melhor. Por quê? Porque ele tem um patrício que o ajuda, tá? Antigamente, galera, na Roma antiga, como é que funcionava? Você tinha as grandes casas, não é, dos patrícios. Nessas casas, os patrícios, né, geralmente homens, patriarcas, faziam o quê? Tinham ali sua esposa, seus filhos, seus escravos e agregados. Quem são os agregados? Pessoas que ele ajuda, pessoas que trabalham para ele, amigos que têm filhos que ele batiza, pessoas que na política vão dar auxílio a ele. Então esses são os clientes. São pessoas que recebem favores dos patrícios, mas não são patrícios. Continuam sendo plebeus, mas estão um pouquinho melhor. Então no desenho eles estão abaixo,
mas ao certo deveriam estar acima. Fechou? Então, gente, vamos voltar para cá? O que que vai acontecer, galera? Então, você vai ter esse rei cada vez mais poderoso, até que em determinado momento vai haver uma revolta, tá? Desses senadores, ou seja, desses homens velhos, latinos e etruscos, contra o sistema da monarquia, tá? Isso vai acontecer, conta a história, quando um rei chamado de Tarquínio o Soberbo, o próprio nome já diz, né? O nome que ficou para a história, um cara muito arrogante, ele entrou em conflito com o Senado, ele não ouvia em nada os senadores, e vai haver uma briga por terras também, mas basicamente conta a história que seu filho vai estuprar a filha de um senador, né? Essa menina se chamava Lucrécia, e a Lucrécia ela acaba se suicidando porque o seu pai, senador, não acreditou que ela foi estuprada, e aquilo foi a gota d'água para os senadores expulsarem da cidade o último rei de Roma, o sétimo rei, que era o Tarquínio, o Soberbo, e criando um novo sistema. Então, assim, basicamente, essa revolta, a gente chama de revolta patrícia, tá? A revolta dos senadores, a revolta da elite da cidade, fundando aí o que vai se chamar de res públicos, ou como a gente chama hoje, república. O que que significa isso em latim? Res públicos, coisa pública, tá? Coisa pública. Nesse caso, coisa é o Estado, e público, como a gente já sabe, algo que é de todos. Então, o Estado é de todos. Gente, no mundo antigo, a gente sempre tem que usar aquelas aspas, né? Todos quer dizer o quê? Quer dizer todos os cidadãos. Mas a gente já viu quem é cidadão, quem é da elite. Então, o Estado, grosso modo, pertence à elite, não mais apenas a um da elite, um rei, mas a todos dessa elite, que, assim, grosso modo, seria o Senado. Beleza, gente? Então, espero que tenham entendido e qualquer coisa, dá um toque. Fechou? Abraço!